E a Bíblia também diz que a casa do Senhor será chamada casa de oração, certo? Então a casa de oração é uma casa de encontro com Deus, certo? Quem é casa? Você não é simplesmente um lugar de oração, você orando, uma casa de encontro. Você é um lugar onde as pessoas podem se encontrar com Deus. Entendeu agora? A importância de você ter este momento com Deus, de você ter encontros com Deus, que é a partir de você que as pessoas vão ter encontro com Deus, porque eu sou o lugar aonde as pessoas vão se encontrar com Deus. Você é este lugar. Deus colocou você este lugar para você ter um encontro com as pessoas, terem encontro com Ele. Amém? Eu sou encontro com Deus, amém? Você encontra? Então vamos falar com o papai. Papai, te damos graça por tudo, Senhor. Pedimos ao Espírito Santo e digamos sim ao amém pelo aquilo que o Senhor tem para fazer neste lugar. Dizemos sim, Senhor, pelos livramentos. Dizemos sim, Senhor, pelas conquistas realizadas neste lugar. Dizemos sim, Espírito Santo, pelas libertações deste lugar, Senhor. Espírito Santo, dizemos sim, Senhor, para tudo que o Senhor tem para fazer neste lugar. Sim, meu Pai, para os filhos serem dispersos, Senhor. Filhos, meu Pai, que se voltarão para a casa do Pai. Dizemos sim, Senhor, para famílias estruturadas, Senhor. Dizemos sim, Papai, em nome de Jesus, para o que o Senhor vai fazer neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes de entrar nessa primeira parte, nessa parte onde eu li, aonde esse homem, diz a palavra do Senhor que ele tinha um filho, que ele estava endemoniado, ora jogava na água, ora jogava no fogo, ele vivia desde pequeno nessa situação. E este homem ouviu falar de Jesus, e ele foi ter um encontro com Jesus, e Jesus falou assim: tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê. E ele falou assim: Senhor, eu creio. Aí de repente ele falou assim: mas Senhor, me ajude na minha incredulidade. Antes de chegar nesse mérito, nessa parte aqui, eu quero fazer vocês voltarem lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3, vem falar sobre a caída, sobre a queda, sobre a consciência de Adão sobre o pecado. Eu quero trazer vocês, voltarem você antes do pecado. No momento em que Adão, ele cometeu o seu erro de comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir do momento que Adão e Eva, eles comeram desse fruto, eles tiveram consciência do seu pecado. Ele teve a consciência do que era certo e do que era errado. Ele teve a consciência, ele tomou por si só, ele teve acesso a essa informação e esse sentimento. E por ele ter esse acesso a esse sentimento, ele teve uma consciência, uma participação desse pecado, e ele temeu. Nessa consciência que Adão teve do pecado, ele perdeu a consciência do amor. Eu quero que vocês tenham, quem teve filho pequenininho? Quem tem filho pequenininho? Bem pequenininho. Quantas vezes o seu filho fez algo que te desagradou e ele fugiu de casa? Quantas vezes? Quantas vezes o seu filho pequenininho que fez algo de errado, ele fugiu de casa, ou ele falou para você: pai, eu vou embora, que eu fiz alguma coisa de errado, eu não posso mais ficar na tua casa porque eu tenho que fugir, porque o que eu fiz foi muito errado, e eu vou embora de casa. Nunca, né? Agora, quantos de vocês fez alguma coisa e o teu pai e tua mãe ficou sabendo, e você pensou assim: e hoje eu não volto para casa? Sabe por quê? E quando ele era criança, ele não tinha a consciência do pecado, ele não tinha a consciência do que era certo e do que era errado. Ele vivia na dependência do pai, o pai o amava e para ele nada importava. Ele estava na casa do pai,
Por mais que ele fazia algo de errado, o pai estava ali com ele, ele estava na casa do pai, sempre abrigado, sempre não faltava nada. Mas a partir do momento que nós crescemos, começamos a ter a consciência do pecado, começamos a ver o quanto nós somos errados, o quanto o pecado tem nos afastado de Deus, o quanto o pecado tem nos colocado tão longe de Deus. Nós nos achamos indignos de estar na presença do Pai. Não foi aquele jovem que chegou na presença do pai e o pai falou assim: ó, você vaza daqui porque você não é meu filho. Foi o filho que chegou na presença do pai e falou assim: pai, eu não sou nem digno de ser chamado teu filho. Porque ele tinha consciência do erro que ele fez. Mas, no entanto, a falta da consciência do amor do pai fez com que ele se afastasse cada vez mais do pai. Naquele dia, na viração do dia, quem que faltou no encontro? Foi Deus ou foi o homem? Naquele dia, na viração do dia, quem que faltou ao encontro? Foi o Deus ou foi o homem? Sabe por quê? Porque o pecado nunca foi problema para Deus. O pecado em si nunca foi problema para Deus. Eu quero dizer para vocês que Deus não odeia o pecado. Ele odeia a ideia de ficar longe de você. Não é que Ele odeia o pecado, Ele odeia a ideia de você ficar longe dEle. Porque quando você erra, quando você peca, a primeira coisa que você faz é ficar longe da presença dEle. Você toma por si a indignidade: eu não sou digno. E essa indignidade, ela vem dia após dia tomando no ser humano. Tanto é que toda a religião, ela veio a partir da consciência do pecado. O ser humano, ele vem tentando, dia após dia, e tentando colocar métodos para tirar essa consciência de que ele está longe de alguém, de que está faltando algo, mas ele acha que ele está tão devedor. Isso é todos, irmãos. É aqueles que estão dentro da casa do Pai e aqueles que estão lá fora. Os que estão na casa do Pai, ele tem a consciência do pecado, de que é o erro, de que é o pecado, porque a religião, ela veio e colocou tanto isso em nossas mentes, colocou tanto isso em nossos corações, que tudo é errado, que tudo é pecado, que tudo você vai fazer, você vai para o inferno. Que temos tanta consciência de que é certo, que é errado, e nós não temos a consciência do amor de Deus. Só para vocês entenderem, eu nasci no berço evangélico. Eu nasci dentro da igreja, caminhando dia após dia, indo na igreja. Aí vem a religiosidade, mostra todos os defeitos, todas as coisas ruins que você não pode fazer. E chega no momento, numa certa vez que eu já estava como um pastor, pastoreando a igreja, a gente estava ministrando dentro da igreja, dentro da casa do Pai, fazendo a obra do Senhor, e eu caí em tentação e pequei. Veio sobre mim uma consciência, porque se você fez isso, é pecado. É agora, porque você pecou, Deus vai te castigar, Deus vai te fulminar, vai ter a consequência, que pecado gera morte, e que tudo faz algo de ruim. Sabe, colocaram na nossa cabeça que Deus está lá em cima, esperando você errar, para Ele pegar uma vara e te castigar. Meu filho, Breno, 10 meses de idade, logo depois que eu pequei, acomete de meningite bacteriana, 19 dias enganado pelos médicos. Eu entrava na sala, meu irmão, meu filho naquela situação, e eu, que desde pequenininho, meu pai sempre falava para mim assim: você tem um dom de cura, você tem um dom de curar. Ele mandava eu orar e ele era curado, minha mãe era curada, os vizinhos eram curados,
porque Ele colocou sobre mim, porque eu tinha esse dom, de que eu podia orar e tudo acontecia. E o meu filho, com 10 meses de idade, meningite bacteriana, desenganado pela medicina, não abria a minha boca para orar para o meu filho. Sabe por quê? Porque eu me achava indigno. Eu achava que eu não era merecedor de abrir a boca e de falar com o meu pai. Eu achava que eu não poderia abrir a minha boca para salvar o meu filho. Porque a religião colocou que se você errou, isso é punição de Deus, é Deus te castigando, é Deus te punindo pelos seus erros, é Deus colocando você à prova realmente, você é merecedor disso, você merece isso. Então eu não podia, não abria minha boca. Não abria minha boca para poder falar com Deus, para pedir pelo menos pela misericórdia, não por mim, mas por Ele. Nem sequer para falar assim, Deus, me leva, mas não me leva meu filho, mas nem isso. Eu achava que eu não podia nem sequer entrar na presença de Deus. A indignidade tomou tão forte a minha vida, mas tão forte a minha vida, que a partir desses momentos eu não conseguia orar pela minha família. Continuei indo na igreja, teve o arrependimento, pagou-se o meu pecado. Continuei indo na igreja, voltando na igreja. E até pouco tempos atrás, e um dia numa ministração que o pastor pregou sobre a indignidade, Deus me libertou disso. Sabe o que acontece, meu irmão? Nós temos tanta consciência do erro, do pecado, que nós não temos a consciência do amor do Pai. Nós não temos a consciência do amor do Pai. Irmãos, eu sou um cara que eu tenho dificuldade de gravar, de guardar livros e versículos. Um certo dia eu estava vindo de Campo Grande para cá, eu estava trabalhando, estava mais ou menos um mês quase lá, vim trabalhar, ia voltando para casa, e um guarda me para, eu com Monza, vidro fumê, rota de tráfico, ele me para, e olhando, vai olhar as coisas, ele viu a Bíblia em cima do meu banco, olhou o porta-mala, não tinha bagagem, porque eu estava indo para minha casa, porque eu ia levar a bagagem? Porque eu ia voltar para trabalhar. E ele pega e fala assim, você é crente? Eu falei, sou. O que está escrito lá em João 3,16? Ele falou assim, nossa, agora ele me salvou. Esse versículo todo crente sabe. Eu falei assim, aí eu até brinquei, esse versículo todo crente tem que saber, se não souber, ele tem que apanhar. João 3,16, o que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele fez o quê? Deu Jesus, certo? Para que todo aquele que nele crê, não pereça. Tá, pera lá. É crer em Jesus ou crer no amor de Deus? Deus amou de tal maneira que Ele entregou seu Filho, para que você crê no amor dEle. Você tem que crer no amor dEle. Você não tem que crer somente no poder, porque o poder de Deus, meu irmão, se você ler a Bíblia, pelo poder de Deus Ele destruiu uma vez a terra. Pelo poder de Deus, uma queixada no mão do homem fulminou um exército. O poder de Deus, às vezes, Ele até mata. Mas o amor de Deus, Ele salvou toda a humanidade. O amor de Deus, Ele tirou e cobriu e arrancou e não esquece mais dos seus pecados. O amor de Deus, Ele não quer colocar você sobre castigo. O amor de Deus jamais, o amor de Deus jamais vai colocar você sobre um fardo.
E olha só que interessante, eu quando pequeno, orava, e acontecia, certo? Mas o que eu fazia para isso acontecer? Não, nem questão de crer, me falaram e pronto, acabou, eu vou orar e vai acontecer. Mas sabe o que acontece? Você não precisava fazer nada, era só orar. Não tinha consciência que você era pecador. Mas espera lá, aí quando você cresce, amadurece, tem consciência do pecado, aí a religião fala assim, para você fazer alguma coisa, para você orar para alguém, para você curar, para você fazer alguma coisa, você tem que jejuar. Mas quando eu era pequeno eu jejuava. Para você fazer isso na obra do Senhor, você tem que estar lendo todos os dias e colocando métodos para você ser alguém, para você se santificar. Mas o que eu fazia quando eu era criança? Eu simplesmente tinha uma dependência do que alguém uma vez falou para mim: você tem o dom de cura. E eu criei. Pronto, acabou. E agora, a religião, ela vem colocar que você tem que jejuar, você tem que pagar penitência, você tem que fazer de tudo quanto é coisa para você sair, para você tentar tirar essa consciência do pecado. Você tem que, sabe fazer o quê? Se abster de todo o pecado, sair do mundo, ficar uma tortura espiritual pelo pecado, que você não pode se mexer de qualquer maneira, porque se você fazer qualquer ato, você pode estar errando e estar pecando, e aquela questão, e tudo que você fez de bom, foi por água abaixo. Sabe o que aconteceu com esse homem? Não é que ele não cria que Jesus podia fazer, ele creu, tanto é, cara, ele sabia de que estava acontecendo, ele sabia que Jesus estava fazendo sobre a terra, só que ele chegou lá até e Jesus falou assim, é só você crer. Ele falou assim, eu creio, mas me ajude na minha incredulidade. Não é que ele não cria no poder de Deus, ele tinha, sabe o que? A indignidade, que ele achava que ele não era merecedor. Ele não cria no amor de Deus, ele achava que ele não era digno. Sabe por que você não ora para uma pessoa que está enferma? Não é porque você acha que Deus não é poderoso, é porque você acha que você não é digno de orar, porque você acha que você não é capaz de orar, porque você acha que você tem que fazer alguma coisa para você poder orar, você tem que barganhar, você tem que fazer troca com Deus. Eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que ir na igreja todos os dias, não pode faltar nem um dia, eu tenho que ir, porque eu tenho que me santificar todos os dias, todas as horas. Chego em casa, eu tenho que orar, pelo menos 2 horas por dia. Aí eu tenho que orar, eu tenho que ler 15 capítulos da Bíblia todos os dias, eu tenho que fazer isso. Sabe, a religião, ela tenta colocar métodos para tirar uma consciência do pecado. Ela tenta colocar métodos para você tirar essa consciência do pecado, mas você não tem a consciência do que Cristo fez por você. Você não tem consciência do amor, do que Ele fez por você. Ele simplesmente falou assim, está tudo pago. Além de estar pago, assim como o pastor sempre fala, além de estar pago, eu coloquei um crédito em você. Não é você que vai fazer, é pelo meu nome, é por mim em você. Você vai fazer as coisas que eu fiz e ainda maiores. Mas ainda, sabe o que acontece? Você fica como estava eu. Por mais que eu tinha me reconciliado com Deus, ainda vivia preso nessa indignidade. Porque eu achava que ainda que eu tinha, pelo menos lá no fundinho, sabe? Eu acho que tinha, lá no fundo da gaveta de Deus, tinha alguma promissorinha minha. E eu ainda achava que eu tinha algo para pagar. Talvez como eu, hoje você está na casa do Pai.
e você teve situações de você orar para um vizinho, para alguém da sua casa, da sua família, e você não orou. Sabe, a indignidade faz com que você vá atrás de um homem que acha que esse homem é um homem de Deus, e que ora, e que ele jejua, que ele faz isso, faz aquilo, porque esse é o papel do pastor, então eu vou atrás dele, porque a oração dele pode, a minha não. Cristo só pagou os pecados do pastor, a minha não. Então você fica atrás do que as outras pessoas estão tentando fazer, e você acha que você não é digno, de que você não é merecedor, de que você não pode. Ei, você pode. Cristo te libertou, Cristo tirou essa consciência do pecado, Ele pagou todos os seus pecados. Ele fala que dos seus pecados Ele não se lembra nada mais. Por que que todos os dias você chega na presença do Senhor e fala: Pai, perdoa porque eu sou pecador? Ele fala: caramba, eu não estou entendendo, não estou lembrado disso. Aonde foi que aconteceu isso? Você é uma nova criatura. Ei, o que você fez para nascer pecador? O que você fez para ser um pecador? Ei, sabe o que você fez? Você nasceu. O teu erro foi você nascer. Ei, sabe o que você faz para você ser santificado? Nascer. Nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Ter consciência daquilo que Deus fez por você. Ser livre das amarrações do diabo, das mentiras, de que você não é mais um pecador, que você não é mais um devedor, que você agora é digno, você é merecedor, você é amado, você é a amada do papai. Ei, para com isso, você é amado, tenha consciência desse amor, abandone aquela mesma árvore que você vem comendo todos os dias, consciência do bem e do mal. Começa a participar da comer da árvore da vida, Cristo, come dele todos os dias. O que Cristo é, eu me sou, e o que Ele fez, eu me tornei. Ah, meu amado, se aproprie disso, tenha consciência do amor do Pai. Não é pelos seus méritos, é lógico que não, mas é pelo que Cristo fez por você, por aquilo que Ele tem feito na sua vida e para você. Se aproprie disso, se aproprie desse amor e comece a ser livre, porque quando você se apropriar e ter consciência do amor, você não se torna mais uma consciência do indigno, você se torna com uma consciência de você livre, e de que eu tudo posso agora. Ei, eu posso. Ei, eu posso. Ei, você pode. Não é porque às vezes eu estou aqui em cima de um púlpito, ou porque às vezes eu prego. Irmão, eu sempre falo para o pastor, as minhas maiores ministrações foi quando eu cheguei com uma pessoa só, sentado com uma pessoa, e Deus começa a ministrar esse amor que um dia foi colocado em mim, e de colocar a consciência nele de que ele é amado, e tentar tirar dele da consciência do erro e do pecado, de quem o pecado te tornou ele. Ei, é isso que Cristo quer fazer de você. Assim como falamos, você é casa de oração, você é uma casa de encontro. Ei, torne-se essa casa, aonde as pessoas se achegam diante de você, chegam perto de você e tem um encontro com Deus. Por quê? Porque você se tornou aquilo que Deus fez com que você se tornasse. Aleluia. Fique de pé. Aleluia. Às vezes você, como eu, um dia andava indigno, não merecedor da graça de Deus, mas hoje chegou a luz até você. Hoje a verdade chegou. Você não é mais devedor, você não é mais o indigno, você é amado.
Hoje você vai falar para aquele acusador, para aquele que está falando que você está devendo, e você vai falar assim: eu sou livre. Ei, abra a sua boca. Ei, eu sou livre. Você é livre. Você é amado. Você é amado. A punição é você que coloca. Deus nunca te puniu. Deus nunca colocou para você uma punição. Deus nunca estipulou para você: você vai ficar 6 meses, você vai ficar 1 ano. Deus nunca. Foi você que colocou no coração. Foi você que falou assim: eu não sou digno. Eu errei. Não, eu errei, eu sei. Então, Deus me pune. Ei, já foi pago. Já foi pago. Já foi pago. Já foi pago, meu irmão. Já foi pago. Seja livre. Seja livre. Ei. Seja livre. Seja livre das amarrações do engano. Seja livre das mentiras de Satanás. Seja livre. Seja livre disso. Por aí levando essa identidade. Eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. Eu irei por aí sabendo que serei e vou. Num só lugar estou, guardado em teu amor. Entre nesse lugar, entre nesse Eu lugar. irei por aí levando essa identidade. Entre nesse lugar. Eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. Eu irei por aí sabendo que serei bom. Um só lugar estou, guardado em teu amor. Sou teu filho amado, rei que achas teu prazer. Sou teu filho amado, rei que achas teu prazer. Sou teu filho amado, acho teu prazer. Sou teu filho amado, rei que acha teu prazer. Eu irei por aí levando essa identidade. Eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. Eu irei por aí sabendo que serei e vou. Um só lugar estou, guardado em teu amor. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, querido. Aleluia. Senta mais uma vez. Pena que o tempo é muito pouco para construir todo esse entendimento. Pena. Mas o Senhor vai dar muito mais oportunidades para que o Enéas continue contando. O dia que ele me falou isso, a gente estava lá no futebol, lá no Racha, e ele começou a contar isso, o quanto ele estava preso, o quanto ele não conseguia romper, o quanto aquilo impedia ele de crescer, o quanto aquilo torturava a mente dele. Mais de 10 anos, né? Você falou, né, Enéas? Mais de 10 anos. É loucura, irmãos. Até que um dia que eu ministrei e virou uma chave dentro dele. E ele entendeu que
Deus não estava punindo ele, e esse senso de indignidade estava paralisando aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. Parece loucura, mas quantas pessoas que estão assim? E aí, preso dentro dessa questão, o que a gente começa a viver? A fé na fé do outro. A fé na fé do outro. Eu já ministrei sobre isso, não vou ministrar novamente, mas por causa desse senso de indignidade, é que muitas pessoas vivem a fé da fé do outro, porque ele pode, eu não posso. Então eu creio que Deus pode, eu só não acredito que Ele pode fazer em mim, né? E é tão louco, e um dia eu estava estudando sobre isso, o ser humano ele tem a capacidade de crer e duvidar ao mesmo tempo, e é esse texto que Deus ministrou comigo, né? Mas o Enéas já falou, e o nosso horário está fechando. Queridos, nós vamos ofertar, nós vamos dizimar, mais do que nunca, né? Com o coração grato. Depois eu queria que os meninos colocassem aquela frase da pastora, né? No LED lá, né? Não é o sacrifício de muitos, mas a generosidade. Não é o sacrifício de poucos, mas a generosidade de muitos. Escreve essa frase para mim, coloca no nosso painel, por favor, né? Mais do que nunca nós precisamos entender isso. Você viu? O cara está trabalhando até agora, né? Mais investimento está sendo feito. Naturalmente dizendo, era hora de recuar, né? Diante de tanta informação que a gente ouve, né? Aí falei com o Levi, vamos fazer a cortina. O Levi foi lá e mandou bala. Hoje eu liguei para ele, eu falei, Levi, dá para segurar? Ele falou, não, pastor, já fiz o pedido. Falei, é tudo por fé mesmo, né, Jesus? Não tem jeito, é fé em cima de fé. Falei, não, então, faça aí de novo. Levi, não, pastor, vamos por fé. Então vamos por fé, é por fé, né? O que nos trouxe até aqui foi o quê? A fé. E nós não somos daqueles que retrocedem. Tem hora que eu tenho uma recaidinha também, irmão. Eu confesso o meu pecado. Ai, eu já estou me expondo antes que você. Eu sei que você já pensou, então eu já estou confessando o meu pecado. De vez em quando eu tenho minhas recaídas também. Só Deus, irmãos, para continuar nos dando graça, mas Ele nos dá. Amém? Então você que está me ouvindo pela internet, né? Seja o dizimista, seja um ofertante, esteja conosco mais do que nunca nesse processo, né? É um cenário que tenta nos mostrar o contrário, irmãos. A verdade é essa, é um cenário que tenta nos mostrar o contrário. Tem um monte de fiote de capeta aí, não sei sabe aonde aí, tentando parar as igrejas, né? Tem uns barbudos que falam uns negócios ainda que é pior ainda. Vocês ouviram o que ele falou aí, né? É melhor, né, empresário com prédio do que igreja, né? Vocês viram, os vídeos estão rodando aí, vocês estão vendo, né? Você acha que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, irmãos, mas existe uma batalha ferrenha no mundo espiritual. Então, que nós possamos cada dia mais estar com o nosso coração voltado para aquilo que o Senhor disse, e aquele que Ele disse em nome de Jesus, amém? Quero orar por você, dizimista, ofertante, você que tem o coração e crê nessa palavra junto conosco. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu quero Te louvar, Te glorificar, Te agradecer pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, por cada dizimista, por cada ofertante, por cada vida, Senhor, presente, e as que estão nos ouvindo pela internet, que estão conosco, Senhor, nesse propósito, Pai, em nome de Jesus, que esteja, Senhor, tudo para a glória do Teu nome, que nós confiamos no Senhor. Pai, a Tua palavra diz, Davi disse, Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, já fui moço, já fui velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Senhor, nós somos justos porque o Senhor nos justificou, e é nessa verdade que nós cremos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Sai do seu lugar, traga o seu dízimo, traga a sua oferta, para a glória do Senhor. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Graças a Deus por essa verdade, que nos ensina, nos inspira e nos direciona, em nome de Jesus, irmãos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, domingo nós temos culto normal, né? Às 9h30 da manhã, à noite, às 18h30, né? Semana que vem, pastor, basta cada dia o seu mal, né?
Tá rodando já um monte de coisa aí, vocês sabem, né? Tá rodando, não vai poder, não vai poder, né? A última palavra é do Senhor. Vamos viver aquilo que o Senhor tem para nós a cada dia. Então, domingo nós temos culto, estamos aqui. Maiores informações a gente vai passando para vocês aí, no domingo a gente vai passar aquilo que tem que ser feito, aquilo que nós vamos continuar fazendo. Se houver realmente a necessidade de parar por esses alguns dias aí, segundo algumas informações já está tendo, a gente vai transmitir, volta a fazer live, volta a fazer as transmissões, né? Mas vamos confiar no Senhor, porque existe um problema, é verdade, nós não negamos esse problema, mas nós não confessamos esse problema, nós confessamos Cristo, né? E muitas pessoas estão pegando esse problema, fazendo politicagem para tentar se promover. Nós sabemos disso também, vocês sabem disso também, não estamos ignorando um fato, tanto que nós viemos para cá, nós temos distanciamento, nós usamos máscara, usamos álcool gel, fazemos tudo aquilo que um protocolo diz que tem que ser feito. Mas ainda assim nós estamos incomodando o inferno, e temos que incomodar mesmo, para a glória do Senhor, amém? Coloque-se de pé, quero orar por você, vamos para casa, nós temos que fechar rapidamente o templo, então não pode ficar aglomerado conversando aqui, gente. Por favor, eu gostaria que vocês entendessem a nossa posição também. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero Te agradecer mais uma vez pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Senhor, que essa verdade se torne a nossa realidade cada vez mais consciente, Senhor. Nós não somos indignos e nós não aceitamos esse espírito de indignidade na nossa vida. Muito pelo contrário, nós somos conscientes da verdade, nós somos conscientes de Cristo, nós somos conscientes do amor, em nome de Jesus. Pai, nos leva para casa, nos dê um fim de semana abençoado na Tua presença, que aonde o Senhor nos levar, nós sejamos guardados pelo sangue do Cordeiro. Nós não aceitamos nenhum tipo de doença nas nossas vidas, não aceitamos nenhum tipo de bactéria, nenhum vírus, Senhor, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, pelos que de alguma forma foi infectado, declaramos cura, declaramos restauração. Pai, eu oro pela vida do Rodrigo, pela sua família, que eles recebam tudo aquilo que o Senhor já conquistou na cruz pela vida deles, e não só por eles, mas por todos aqueles que necessitam. Em Cristo Jesus nós oramos e agradecemos. Você pode dizer amém? Deus abençoe, um beijo no coração.